Bom, se você chegou até aqui é porque você quer saber sobre o nosso funil invertido de qualificação de leads. Você deve estar perguntando que raio de funil invertido de qualificação de leads é esse? Deixa eu te explicar. O funil é uma solução simples que eu criei para aumentar as suas vendas em pelo menos 35% de faturamento. E também para você parar de perder tempo com quem nunca vai comprar de você. Ok? Então, por que ele surgiu? Como é que eu conheço esse teu problema? Tá? Ele surgiu de um problema inicialmente meu e depois que eu fui resolvendo para outras empresas. Deixa eu adivinhar aqui. Provavelmente, você já investiu em anúncio e recebe talvez dezenas, centenas de mensagens ali no WhatsApp, certo? E quase nada se converte em venda, realmente. Provavelmente deve ser algo ali em torno de 2% ou menos que você consegue vender, se consegue vender. Tô certo ou tô errado? E ainda, tenho certeza que aparece um monte de gente que não tem dinheiro, pergunta o preço e some. Ou então você dá um bom dia, seja bem-vindo, e ela simplesmente desaparece ali do seu WhatsApp, desaparece ali do seu pipeline, não atende o telefone e você nunca mais consegue falar com ela. Na prática, você está pagando para falar com o curioso. E muitas vezes a gente tem ainda uma equipe de venda, tem algumas empresas que têm equipe de venda e elas ficam ali sobrecarregadas em conversas que, na verdade, não têm futuro nenhum. Resultado, zero vendas reais. Muitas conversas e zero vendas reais. Se eu acertei isso aqui, provavelmente você deve estar desperdiçando seu recurso e deve estar fazendo algo errado para você crescer o seu negócio. E eu tenho certeza que você tem esse sentimento ali de não saber que seu recurso está indo para o lugar certo e, de fato, não saber se você está indo pelo caminho certo para fazer crescer o seu negócio, tá? E por que isso acontece, cara? Porque na maioria das vezes isso acontece. A maioria das campanhas de agências de marketing, gestores de tráfego, e qualquer outro, social media, todo mundo tem o objetivo de jogar as pessoas lá para o seu WhatsApp para que você converta a sua venda lá. E de repente, no final, eles te mostram um monte de número bonito lá. Você teve X mensagens a um custo de, sei lá, R$ 5, R$ 10 por mensagem. E na prática, você está pagando para falar com o curioso. E quase não vende nada, né? Na verdade, você quase não vende nada e quando vende é muito pouco, assim, não vale o investimento que você está fazendo em anúncios, não vale o investimento que você está fazendo nas agências, não vale o investimento. Por que a maioria das agências elas fazem isso? Tá? Na verdade, eu vou começar a te explicar aqui antes, tá? Vou te explicar aqui antes e vou te provar por que esse funil invertido de qualificação de leads, ele dá certo, tá? Por que ele realmente dá certo? O conceito, ele é muito simples. O conceito do funil invertido, ele já fala por si só. Ele é um funil invertido, né, que, na verdade, a gente filtra automaticamente quem realmente pode e quer comprar. Você está aqui nesse vídeo, você está participando de um funil invertido, certo? Então, como é que a gente faz isso aqui na prática, né? A gente bloqueia os curiosos, né, e negociadores antes que eles cheguem no seu time de venda, antes que ele chegue no WhatsApp. Para que chegue lá no seu WhatsApp somente as pessoas de fato qualificadas. Tá? Na média, aqui, consegue aumentar pelo menos 35% do seu faturamento de forma consistente, sem comprometer o status da sua empresa, do seu negócio. Falando em palavras mais diretas, tá? Sem que você fique gastando dinheiro para queimar marca como seu concorrente, para que você brigue por preço. Tá? E mais uma vez, como disse, por que ele é invertido? Em vez de ele jogar todo mundo para o WhatsApp, primeiro a gente qualifica o seu lead com várias etapas antes. A gente passa por filtros, perfil financeiro, interesse real, urgência, e só depois que ele passa por todas essas etapas, ele consegue falar com você ou com o seu time de venda. Então você não vai ter aquela enxurrada de mensagens no WhatsApp, mas as mensagens que chegarem no WhatsApp, elas são basicamente ultra qualificadas, certo? E como é que funciona? Deixa eu te mostrar no passo a passo como funciona o funil invertido de qualificação de lead. Vamos lá, vamos seguir aqui. Primeiro ponto, a gente faz um diagnóstico rápido da sua empresa para ajustar a mensagem, né, e a sua estrutura online para atrair alto poder aquisitivo. Eu não estou falando alto poder aquisitivo se você vende somente produtos de ultra high ticket, 10, 15, 20 mil reais, não. Às vezes você filtra ali um poder aquisitivo compatível com o teu produto, certo? Então a gente ajusta a sua mensagem, ajusta a sua estrutura online para atrair as pessoas com alto poder aquisitivo, beleza? Depois disso, o que a gente faz? A gente cria essas campanhas inteligentes, cria os anúncios, cria as segmentações e as barreiras para que as pessoas que não tenham o perfil, elas não consigam chegar até você de fato. Então a gente cria as campanhas, cria os anúncios, faz as segmentações, cria as landing pages, cria toda a estrutura para barrar quem não tem o perfil de comprar. Antes mesmo deles chegarem para conversar com vocês ali no WhatsApp, certo? Depois que a gente fez isso, a gente vai começar a criar aqui a qualificação automatizada. O que são essas qualificações automatizadas? São pequenas barreiras que a gente vai colocando para que você consiga separar o joio do trigo. Então, trazendo alguns exemplos práticos. Alguns formulários com perguntas, algumas
algumas perguntas chaves. A gente usa muito aqui a inteligência artificial, chat GPT, automação de bots, para que a gente separe, de fato, os curiosos de quem são compradores sérios. Você não quer falar com um monte de curiosos, você fala o seu preço e simplesmente a pessoa desaparece ali no teu WhatsApp. Então, eu quero que você tenha uma conversa, que você gaste o seu tempo com quem realmente vai comprar de você, para que todo o investimento que você faça em marketing vale a pena, certo? Depois disso, a pessoa chegou ali no teu WhatsApp, ela está ultra qualificada, ela está querendo receber uma oferta sua, a gente vai ajustar esses roteiros e orientações para fechar mais vendas com os leads que já chegam quentes. É muito mais fácil você vender para uma pessoa do que você vender, transformar curiosos, de fato, em compradores. A gente tem formas de fazer isso? Tem, mas é um caminho muito mais longo. E eu aqui não, eu pelo menos, não sei vocês, eu pelo menos aqui, eu não gosto de enrolação. Para mim, eu prefiro trabalhar e dar atenção para quem de fato já está ali pronto para comprar. Ok? Então a gente cria esses scripts de venda. E depois de só toda essa estrutura validada, a gente consegue fazer uma escala segura, certo? Para ampliar os investimentos, aonde somente há retorno positivo. Então eu garanto o teu crescimento de forma firme. Não é uma forma milagrosa de que a gente vai crescer desesperadamente, mas é uma forma segura para te dar previsibilidade, para te dar caixa, certo? E para que teu investimento, de fato, vale a pena. É para isso que eu criei o funil invertido, foi uma necessidade minha, e eu faço isso já há vários anos. Tá? E quais são os principais benefícios desse funil depois que ele é aplicado? Primeiro de todos, cara, o WhatsApp aliviado. Chega de você pagar de fato para conversar com quem não vai comprar de você. A gente vai pagar para conversar com quem realmente paga, para você saber o real valor do teu cliente, o real valor de uma conversa. Não é R$ 6, R$ 5, R$ 10 por mensagem que pergunta o preço e some, ou às vezes nem te responde mais, certo? Você vai pagar ali um valor dentro da tua realidade que faça sentido, mas que de fato vai te trazer retorno e que a gente consiga mensurar isso da melhor forma, tá? Outra coisa que normalmente esse funil invertido, ele traz a tua marca preservada. Nada de propagandas invasivas, nada de baixar teu preço, nada de baixar o teu status, nada de achar que a concorrência tem um produto mais barato do que o meu, certo? A gente vai atrair, de fato, quem tem alinhamento com teus valores, certo? Alinhamento com o teu produto, para que ele chegue, ele vai fazer a comparação dele, óbvio, mas que ele compare dando ênfase no que realmente você traz de benefício, ok? Outro benefício que isso traz ali para vocês de forma muito prática, crescimento mensurado. A partir do momento que você tem clareza dos teus custos, clareza do teu custo por lead, clareza da tua taxa de fechamento ali, de conversão de fato do seu lead, certo? Clareza de quanto custa o teu cliente, é o CAC, né? Custo de aquisição de cliente, e de fato o teu retorno, tanto dos anúncios como a campanha de marketing, qualquer outra métrica, né, que você quiser medir, a gente pode medir aqui, mas depois que você tem essa clareza de uma forma visual, é muito fácil você mensurar o teu crescimento e trazer essa previsibilidade de caixa. Então, um dos maiores problemas das empresas, de fato, é a gente conseguir crescer de forma sustentável e saber que a gente está indo no caminho certo, saber que as nossas ações estão indo no caminho certo. E a grande maioria não traz esse relatório, e muitas vezes traz um relatório para vocês que fala lá o custo por lead, mas não sabe taxa de fechamento, não sabe CAC, não sabe nada disso, certo? E a gente não consegue medir de fato as coisas como elas deveriam ser, ok? O que mais que a gente pode dizer aqui que ele traz de benefício? 35% de vendas é o mínimo que eu acredito que o meu funil traz. Então, hoje, se você, por exemplo, fatura 100 mil, a gente consegue implantar isso, você crescer fácil, no mínimo, para 135 mil. E eu estou falando aqui no mínimo porque eu preciso dar uma margem garantida, né? Não tem como chegar para você e falar que você vai dobrar, já aconteceu aqui, né? E de repente te trazer um retorno de 30%. É um alinhamento de expectativa. Mas eu te garanto que a gente aplicando isso daqui da forma correta, no mínimo, eu te trago 35% a mais de venda depois desse funil implantado. Então, a gente vai ter mais leads qualificados, você vai ter mais clareza de cada real investido, aonde ele vira um lucro de forma escalável. Como eu já disse, a gente vai trazer uma forma muito mais previsível para a gente conseguir trabalhar da melhor forma. Davi, você está falando isso? Quem é você? Né? Da onde você veio? Porque eu posso confiar em você porque eu não vou no fulano ao invés de você. Eu sou um cara que não apareço muito aqui nas redes sociais. Mas por que você deve confiar em mim? Na verdade, eu tenho um histórico comprovado aí de mais de 50 empresas atendidas, e na média de retorno de 8 vezes, algumas vezes até 15 vezes em anúncios ali, certo? E eu não surgi agora, né? Minha história ela começa desde 2000 eu não sei da faculdade, eu nem lembro mais, então, desde 2006, né? Eu brinco que eu nunca tive uma carteira assinada, eu sempre fui empreendedor. Eu entrei nessa área de marketing digital, sempre trabalhei na área de marketing, mas entrei na área de marketing digital em 2019, quando eu falei minha segunda empresa, que era uma empresa de turismo, certo? Então, a minha história, ela vem de uma necessidade, de fato, minha. Eu comecei a trazer coisas para mim, comecei a tentar trazer
solucionar problemas para mim, e as coisas foram dando tão certo que eu comecei a ajudar empresas. Hoje são mais de 50 empresas atendidas, são retornos aí, como eu já disse, mais de 8 vezes, 15 vezes em anúncio, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode trazer de casos reais, tá? Que eu trouxe, né? Que eu já ajudei. Por exemplo, um escritório de investimento que em 3 meses, mais ou menos, a gente captou mais de 30 milhões de investimentos para dentro do escritório. Marcas de grife, que a gente teve um retorno de 15 vezes em uma campanha de ação. Poderia trazer também outros exemplos de venda de imóveis de luxo, vendas em escala de papel de parede, que a gente teve uma empresa que trabalhava com papel de parede personalizado, que a gente simplesmente saiu de venda de 30 mil reais para 200 mil reais em menos de um ano. Então, assim, são várias histórias aqui que a gente poderia estar trazendo aqui para vocês, tá? Que conseguem comprovar essa minha história aqui do marketing digital. Eu trouxe alguns resultados aqui de janeiro, por exemplo. Isso aqui, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 5 de fevereiro. Esse aqui é um resultado de janeiro. Simplesmente com um mês de funil invertido, a gente conseguiu captar ali 2 clientes, foram 2 vendas, tá? 2 vendas de mais de 70 mil reais. Um cliente que ele não estava fazendo, às vezes, nenhuma venda no mês. E só simplesmente de implantar o funil com um mês de operação, a gente trouxe aqui 146 mil reais a mais de faturamento na empresa da pessoa. Se você dá uma olhada aqui, cara, a gente teve 5 que tentaram entrar em contato com a gente, talvez consiga dar uma clareza um pouco mais aqui, né, de uma pessoa que já está rodando um pouco mais com um ticket bem mais barato, certo? Então, se você der uma olhada, a gente teve ali mais de 388 contatos, né? Desses 388 contatos que, de fato, avançaram, né, foram qualificados ali de alguma forma, foram 113, e desses 113, galera, pasmem, a gente vendeu para 70, sei lá, quase 70% de vendas em cima da qualificação de lead, cara. É muito alto isso. Como eu te falei, provavelmente você tem aqui a conversão aí em torno de 2%. Olha essa conversão aqui, gente, 18,4, certo? E o faturamento a mais ali no cliente de quase 140 mil. Trouxe aqui outro feedback que a gente recebeu aqui dentro do e-mail aqui, né? São retornos acima de 8 mil. Se dá uma olhada aqui, a gente tem os números consolidados, a gente investiu aproximadamente aqui, ó, quase 100 mil reais para faturar 780 mil reais, né, quase 780 mil reais aqui. Isso aqui dá um retorno bem próximo ali dos 8, tá? Dá 7,7, sei lá, dá quase 8 ali vezes o investimento. Então, assim, eu poderia estar mostrando milhões de casos aqui, milhões de relatórios, milhões de números que comprovem, de fato, do que eu estou falando, mas o fato é que a gente tem experiência no campo de batalha, sabe? Não é uma teoria de agência, não é algo que eu estou fazendo, é algo novo, é algo que funciona muitas vezes nos Estados Unidos há muito tempo, tá? E ele nasce, na verdade, de adaptações de um método, como eu já disse, de falhas anteriores, que a gente foi aprimorando, atendendo o cliente, e sempre os melhores resultados são clientes que já têm um faturamento acima de 50 mil. Davi, por que você fala acima de 50 mil? Simplesmente porque a pessoa precisa ter um dinheirinho para investir, né, gente? Eu sei que um empresário no Brasil, principalmente aqui no Brasil, faturar 50 mil não é fácil, e quando a gente consegue faturar 50 mil, a gente tem um cargo absurdo ali que muitas das vezes sobra muito pouco para a gente. Então, assim, por que eu gosto que você tenha uma estabilidade financeira? Porque eu preciso que você, pelo menos, aguente ali 2 meses, 3 meses, né, do funil rodando, para de fato você ver ali as coisas fluindo e crescendo. Eu te garanto que esses 50 mil, se você fatura só isso, a gente chega a 100 fácil. Se você fatura 100, a gente chega ali aos 150, 200 fácil, tá? Mas é uma forma de eu também conseguir trabalhar com você sem que a gente consiga te esgoelar ali na questão financeira. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer agora? Tá? Agora a ação é com você, né? Já te mostrei como é que funciona no funil de serviço, já te mostrei como é que tudo funciona, e o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês parem de bancar consultoria grátis para curiosos. Se você vende, por exemplo, alguma coisa que precisa ser uma venda mais consultiva, você não vai ficar dando consultoria grátis, você vai conseguir, de fato, começar a falar com pessoas que vão comprar de você. A gente instala esse funil invertido no seu negócio e você vai começar a subir o teu faturamento agora mesmo. A gente está falando isso nos próximos 2, 3 meses, você já está colhendo os frutos disso. Então, o que você tem que fazer? Se tudo isso que eu falei aqui fez sentido, né? Você vai me mandar, vai clicar na mensagem que deve ter um botãozinho abaixo, em algum lugar. Você vai agendar uma conversa rápida comigo, eu vou te explicar um pouco mais de detalhes, como que a gente vai aplicar isso no seu negócio, e eu vou te passar um orçamento sem compromisso. Você só fecha comigo se fizer sentido para você. Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, ok, a gente fecha. Se não fizer, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Amigos na mesma, certo? Agora, se fizer sentido, a gente avança. A decisão agora é com você, sabe? Se você quiser continuar recebendo leads sem perfil, torrando anúncio e tempo da sua equipe, né? Torrando dinheiro para anúncio e tempo da sua equipe, você continua do jeito que está. Agora, se você prefere implantar o nosso funil e começar a focar em realmente quem pode e tem poder de compra para comprar os seus produtos ou serviços, você já sabe ali o que fazer, certo? O funil invertido de qualificação de leads, ele de fato, ele é um atalho para você atrair leads de alto valor, tá? Na prática, ele vai te trazer mais vendas e mais crescimento da sua marca, sem você precisar ficar queimando o preço, brigando com a concorrência. Então, a gente vai te trazer mais leads, mais potenciais, para que você consiga crescer mais. E eu estou falando isso, gente, não é porque eu sou expert ou que eu tenho alguma divindade disso, é porque eu já faço isso há anos.
entendeu? Eu já faço isso há anos, pelo menos no digital desde 2019, fora o que eu fazia antes, no presencial, digamos assim, né, antes da pandemia. Então, se você quiser escolher vender mais, gastando menos energia e de forma mais previsível, você tem que implantar o funil invertido de qualificação de lead na sua empresa, tá? Se o que eu falei até aqui fez sentido para você, tá? O que você vai fazer agora? Você vai clicar no botão que está por aí, em algum lugar aí abaixo, e você vai pedir o orçamento. A gente bate um papo, se fizer sentido, a gente fecha. Se não fizer sentido, tá tudo certo. E amigos na mesma. Beleza? Vou ficando por aqui. Te espero do outro lado do WhatsApp. Um abraço.